Bermuda e a camisa social. Por cima aqui, ó, bem bonitinho, ó. Ó. Muito chique, né? Embaixo aqui É só enganação, né? a Crocs. Gente, quem usa Crocs não merece respeito. Cadeira. E aí, galera, beleza? Meu nome é Alexandre, você está no Valiosamente, um podcast de conversa. E a convidada de hoje, ela é uma empresária, dona de uma loja que apresenta um conceito inovador de moda. A Uzi Casulo tem sede no Ceará, mas vende para todo o Brasil. Essa mulher, com M maiúsculo, que também é formada em Direito e que possui uma personalidade incrível, está aqui para bater um papo sobre empreendedorismo, moda, sonhos e sobre mais o que ela quiser falar. Ela é Jéssica Campelo. Eu fico com vergonha por causa desses dizeres aí iniciais. Adorei. Jocafe Castro me ajudou a escrever, viu sua apresentação? Tinha que ser o Jocafe mesmo. Ele, né? Tudo bem com você? Como é que vai você, Jéssica? Tudo na paz. Bem melhor do que eu mereço, graças a Deus. Bem melhor que eu mereço. Explica pra gente o que é a Uzi Casulo, Jéssica. A Casulo, ela é uma marca de roupas. É basicamente uma marca de roupas, mas toda a ideia de como ela foi construída é que, de certa forma, é o diferencial dela. Né? Tipo, a Casulo, ela surgiu, a priori, 7 anos atrás, era no período que ninguém falava de roupa modesta. Não existia essa questão, a modéstia não era algo, tipo, conversado, né? Existia, sim, uma forma de vestir, claro, né? Até eu diria caricato, né? Minha opinião. Sim, tá falando de roupa de crente, digamos assim, Isso, né? roupa de crente. A gente imagina roupa de crente, já imagina... assim, a mulher do cabelão, aí sai até o calcanhar. Isso, exatamente. Então, tínhamos apenas isso de referência de moda para cristã. Então, assim, eu realmente não me recordo de nenhuma loja que falasse sobre essa questão. Eu não lembro, de verdade, eu acho que não tinha. E se tinha, era pouquíssimos. E eu digo assim, na questão Brasil mesmo. Certo. E assim, desde o início, talvez, as pessoas que estavam à frente, né, eu, Rebeca, Jeane, nós tínhamos um hall de amigos, né, conhecíamos muitas pessoas, então, desde o início houve, assim, um abraço coletivo, assim, das nossas amigas. As pessoas dizem muito, né, que geralmente não valorizam muito o produto do próximo, tipo assim, eu tenho um negócio, os meus amigos não valorizam o meu negócio. Conosco não foi assim, e eu costumo dizer que não é até hoje. Então assim. não começou só você, só a Jéssica? Não, sim, exatamente, não começou apenas eu, fui eu e mais 2 amigas. Tiveram essa ideia. Vocês pegaram inspiração de algum lugar? Tá dizendo que não tem, né, no Brasil? Era, tipo assim, a gente não... É assim, é porque eu acho tanto quanto arrogante você dizer Sim, assim... eu tô percebendo que você não quer dizer que você teve a ideia, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. O que acontece? Roupa comportada também tem na moda, digamos, secular. É uma coisa que roupa bem vestida e mal vestida vai ter em todo canto. Então, assim, existia o padrão, assim, isso aqui é bem vestido. Mas não estava em alta, não era moda a questão do modesto. Por exemplo, na época não era moda saia midi. Durante um tempo, durante a Casulo, a saia midi se tornou moda, inclusive no meio secular. Então era bonito, era moda, era conceitual usar saia midi. Para eu entender que eu sou leigo até o joelho. Saia depois do joelho, esse padrão. Hoje, que já tá numa pegada mais anos 2000, né, que veio muito a moda do ano 2000, que voltou a sair um pouco mais curta. Mas não era... Quando a gente iniciou, não era moda vestir saia midi. Não estava na moda. E depois de uns 2 aninhos, 1 ano, começou assim a bombar saia midi, e de certa forma a Casulo ficou até mais assim, cool, entendeu? Tipo assim, não precisava ser cristã para você usar uma saia midi. Vocês têm cliente, vocês não, né? Você agora, sozinha, né? Tem cliente de todo o Brasil ou usa Casulo? Sim, todo o Brasil. Todo o Brasil, vocês entregam, né? Acho que a gente já enviou para todo o Brasil. Acho que não tem nenhum estado. Quanto das tuas clientes são não cristãs? Eu acho que assim, percentualmente eu creio que 5%. 5%. Isso assim, cristãs que eu falo assim, católicas, Testemunho de Jeová, adventista. Não então, é só do digamos protestante, assim, né? protestante. Não é só protestante. É todas assim, todas as cristãs, né? Sim, entendi. E como é que foi o começo? Como é que teve o plim dessa ideia?
Antes da resposta, galera, tem um aviso importante, é rápido. Eu tô fazendo o curso Viver de YouTube do Peter do Nerd, e recomendo muito pra vocês. Ele tem o maior canal nerd do Brasil, é dono de várias páginas famosas como TV Cifras e passa toda essa experiência nesse curso, desde o básico. Tem aula de iluminação, áudio, edição, como falar pra câmera, como escolher um bom título, tem pack de efeito especial, efeito sonoro, enfim, muita coisa pronta. E você pode começar seu canal até mesmo usando um celular. Então clica no primeiro link da descrição para adquirir esse curso com desconto. Pronto, foi bem formal. A gente tava conversando no carro, eu e a Williara, e a irmã dela fazia estilismo e moda. E eu sempre gostei muito, assim, de roupas e tal, assim, de me arrumar, né? E aí ela disse assim, amiga, tu deveria montar uma empresa com a minha irmã, que é estilista. A irmã dela é estilista ainda. Era estilista, não sei, E aí ela falou, e eu sou muito assim, de dizer assim, vamos fazer uma coisa, bora? Eu não penso muito. Às vezes eu aceito coisa que não é pra eu fazer. Aí fica um monte de coisa pra fazer. Não consegue exatamente. fazer às vezes nenhuma direito. Aí eu sou daquelas, assim, que acaba não... Enfim, exatamente, não fazendo tão bem quanto deveria. E aí eu falei, bora, amei a ideia, amiga. Aí pronto, aí a gente começou a conversar lá no carro, depois eu conversei com a irmã dela. Isso foi em 2013, né? Porque até desenvolver... A gente 7 desenvolveu em 2014, começou. Mas eu acho que a conversa, né? Toda aquela de decidir Porque tem toda uma preparação antes de um lançamento de uma coleção, né? Pra decidir o que era exatamente. Que exatamente. Acho que foi de preparação uns 8 meses antes, né? Até do lançamento. Mas o lançamento foi um sucesso. A gente fez um showroom na minha casa, tipo, sem mentira, é um sucesso mesmo. Pro padrão da época, foi há 7 anos atrás, uma loja que tinha iniciado agora, e em um dia a gente vendeu tipo uns 7 mil reais, num dia do lançamento. Sim, pra gente, uma loja que ninguém conhecia. Do nada, do zero. Nada, do zero. Foi assim, um sucesso mesmo. Tinha muito, por isso que eu tô falando, que graças a Deus, desde o início eu sempre pude contar com muitos amigos que apoiaram. Não só eu, mas a Rebeca também, a Jeane, que tinham amigos, familiares de todas as três, né? Então, iniciou nesse showroom, que foi a apresentação da marca, e aí a gente continuou o processo. E aí depois seguiu sozinha, foi? Foi, aí depois a Giane teve que morar na Itália. É a Giane que mora na Itália, missionária. Isso, certo. Pronto, exato. E a Rebeca seguiu o caminho, assim, mais ao lado do esposo dela, com a Estúdio Grão, né, que é a empresa que eles têm de convites e tal. Massa. Então, foi uma coisa, assim, natural, não houve um romper, ou então uma briga, nada do gênero. Foi tudo resolvido de forma, assim, em paz. E também, até hoje, elas são minhas melhores amigas ainda, continuam. Inclusive, tu citou a Iliara aí, ela tá com aquele estudo, né, que aparece no Povo, não é no Diário do Nordeste. É a gêniazinha. O Iliara, queremos você aqui, viu? É uma gênia. Ótimo, ótimo. Vai ter muito flavonoide pra tratar com ela. Flavonoide? Porque, tipo, ela desenvolve um estudo de alguns tipos de alimentos que ajudam na questão de diabetes e tal. Legal. E alimentos locais, né? Assim, mais tipicamente brasileiro. Ela tá no doutorado, né? Tá no doutorado. Doutorado. E ela vai voltar pra Campinas, então chama logo ela. Porque ela vai voltar pra Campinas verdade, agora, ela em tá agosto. Em Fortaleza, né? Agora é a hora mesmo, né? Agora é a hora. Agora Caramba. é a hora. Mas é bem legal, você vai ter muito assunto. Tomara que ela aceite. Ela vai aceitar. Tô falando assim, mas se ela aceitar, ela mora bem né? pertinho daqui, aceita na hora. Fora a parte da produção, que eu sei que a produção é conosco, sim. É separado, né? Não é... Tem uma produção só pra Casulo? Tem. Tipo assim, contratada da Casulo? Tem, é porque assim, é uma produção terceirizada, né? Por produção. Tipo assim, então a costureira, ela recebe determinada quantidade de peças e ela entrega essas peças. E aí ela recebe pela demanda, né? Certo. Não é uma costureira de carteira assinada, mas é fixa. Porque eu tenho, tipo assim, durante o tempo a gente teve várias, mas são fixas, eu não mudo, não. Tipo, aí de Casulo mesmo, só você? Tu que faz a mídia social, arruma a loja. Mais ou menos. Eu já vi tu até em construção, já. Não, eu me viro em tudo. Mas assim, porque assim, em 7 anos teve tanto... Agora é um momento... É um momento de, tipo assim, ano passado foi um momento muito desafiador. Não pra loja em si, pra empresa em si, mas pra mim. Assim, foi muito difícil lidar com algumas demandas minhas. E automaticamente
ecoou na loja, né? E aí, é porque, enfim, a gente pode até entrar logo nesse mérito, né? A Casulo, ela iniciou com a ideia de roupas modestas para cristã, aquela coisa mais... Apesar de eu nunca ter sido Caxias, e o que eu sempre achei um grande paradoxo, porque, Sim. tipo, como é que pode? A Jéssica é a mais doida. Eu sempre fui a brincalhona da igreja, a Aham. doida da igreja. Não que necessariamente isso dá um mau testemunho, mas é uma pessoa doida. Geralmente, quando a Sim. gente liga a ideia de modéstia, feminilidade, você Pessoa mais séria. é uma moça mais Já imagina a moça de recatada. óculos, já É, quietinha. e eu não tenho nada desse padrão. E também nunca quis passar uma coisa que eu não sou. Mas eu acho que é as coisas mesmo bonitas de Deus, né? Que Deus faz, assim, como ele levanta, ou então, para mostrar que o mérito realmente não é seu, ou então não é por você, mas tem uma causa maior aí por trás. Sim. Então, são valores ainda que eu acredito, defendo, nada mudou. Mas algumas coisas entraram também em xeque no meu coração, em relação à religião, em relação a coisas que para mim eram cláusulas pétreas. Como assim? Por exemplo, vamos lá. Aí eu vou entrar Só afastar um pouquinho de ti que tu tá batendo. Não precisa. tá. Fica à vontade. Tá bom. Eu vou entrar em um assunto muito particular meu, né? Por exemplo, eu vendo roupas para cristãs, de modo geral. Certo. E o meu público, diferente de todo mundo, é um público que tem filhos constantemente, são mulheres geralmente casadas muito jovens também, e deixando bem claro, nenhum demérito, muito pelo Certo. contrário, sempre foi o que eu cresci, porque desde os 19 anos que eu me converti, mas eu sempre fui de uma família, assim, muito, de certa forma, não é nem conservadora, mas assim, com princípios muito firmes. Então, eu me converti com 19 anos, mas meus pais sempre foram da igreja, ainda que igrejas um tanto quanto controversas, mas sempre fomos da igreja, então eu sempre tive muito isso. Graças a Deus, meus pais são casados, então são valores importantes para mim, né? Mas chega uma idade, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu ainda não sou casada. E então você fica Meninos aí, homens. Não, gente, mas não é nem nesse sentido, é porque aquele momento dividindo o coração, quase num divã. Mas assim, eu entrei numa crise no sentido não... tipo assim, deixa eu tentar explicar. Eu nunca barganhei nada, porque eu sempre, independente do evangelho, da depravação total, eu nunca barganhei, porque eu nunca achei que eu merecesse muita coisa. Eu sempre tive essa visão muito... Independente do evangelho, eu tinha uma visão muito assim, não, se acontecesse comigo é porque eu merecia, ou então eu precisava. Eu nunca tive essa visão muito vitimista, tipo, eu não merecia passar por isso. Eu nunca tive esse modus de pensar, independente do evangelho, eu acho que eu nunca tive. Mas em 2020, no fatídico ano, que tudo ficou assim confuso na minha mente, eu comecei a colocar em xeque, tipo assim, o que adianta fazer tudo certo? Aí a gente faz tudo certo e algumas coisas não dão certo, não. E é isso mesmo. Essa é a vida, né? Então, tipo assim, eu acho que a Jéssica otimista demais morreu também. E não é necessariamente ruim. E não é necessariamente infeliz, ou então não é necessariamente a pior coisa do mundo. Talvez uma Jéssica mais realista, mais com expectativas mais reais sobre a vida. E aí tu vai dizer assim, Jéssica, mas o fato de tu não ter casado é uma contingência, ou não. Porque às vezes tem a culpa sua, a sua Tu tá responsabilidade. falando isso porque eu falei que tu homens e tal? Não é nem isso, não. Não é isso, não. É porque a gente ouve muito assim, coitadinho, então... Ou não sei o que, é uma contingência. Não, às vezes não é contingência. Sim. Às vezes a pessoa não percebe, mas é uma escolha dela. Entendi. É a forma que ela vislumbra o mundo. Então os caminhos que tu foi pegando, né? No meu caso, não foram os caminhos, porque eu geralmente penso assim, uma mulher muito empoderada na questão da profissão, que foca muito na profissão. Eu nunca fui assim. Eu sempre valorizei muito a família. Eu abro mão de qualquer coisa para cuidar do meu pai. Não é uma coisa difícil para mim. Eu sou muito família. Eu sou de uma pessoa naturalmente que sonhou com casamento e não achava um demérito a mulher ficar em casa ou cuidar dos filhos. E ainda não é. Mas eu acho que não. Aí é outra questão. Mas eu não acho que é regra. Mas eu não acho, em hipótese nenhuma, que é demérito. Muito pelo contrário. Eu acho que no plano do ideal é o melhor.
Com Mas certeza. a gente não vive na ideia, né? Sim, sim. Tem homens fortes que conseguem, não é nem fortes, porque é injusto dizer isso, mas alguns homens conseguem dar conta da demanda escolhida pelos dois, e tem homens que não. Porque aí tu pode viver com R$ 1.000, mas tu também pode achar que o bom pra ti é viver com 10.000. E pra isso tu precisa trabalhar e a Nayara também. Ou então tu diz, não, R$ 500 dá pra gente viver. Ah, Então, dá só pro Alexandre trabalhar. Isso é muito, eu acho que é muito pessoal, realmente. A minha ideia é que realmente é muito pessoal. E é injusto dizer que mulheres que trabalham fora não glorificam a Deus e as que trabalham glorificam. Porém, a gente tem uma criança na nossa casa e a gente vê a importância da mãe, da presença da mãe e como a mulher se desgasta, assim, emocionalmente, em todos os sentidos. E quando essa mulher ainda tem que fazer um terceiro turno, é muito puxado. Então, por isso que a gente vê muitas crises em algumas coisas que talvez não precisasse se ela tivesse mais tempo. É assim que eu penso, mas eu ainda acho um ambiente vasto, que cada pessoa tem que analisar a sua realidade e o que lhe cabe, sabe? Eu não sei se eu fiquei prolixa e não expliquei as coisas. Ah, mais ou menos. E eu nem expliquei o que tava me trazendo dor, né, amigo? Que eu sou dessa. Eu puxo umas coisas, falo as coisas. pode, Tá. você fica à vontade de falar o que você Mas quiser. só para finalizar a história, eu comecei a ter um discurso para mim mesmo, não falava isso para ninguém, mas para mim mesmo, um tanto quanto nem vitimista, mas tipo, não faz tanto sentido fazer o que é certo, né? Porque se tá o acaso, que é o acaso. Tu tá entendendo? No fundo, no fundo, era o meu pensamento. Eu não dizia isso, eu não interpretava dessa forma, eu consigo interpretar hoje, depois que passa, você Como assim entende. um acaso? Tipo, se de certa forma, por exemplo, isso eu tô falando de uma demanda X da minha vida, tá? Que pode Certo. parecer uma besteira para muita gente, mas era a minha dor e a minha demanda. Por exemplo, você não casou. Pão. Sempre, fora era. Porque tem gente que não é o sonho da pessoa, é uma escolha da. Era meu sonho, era minha escolha, era tudo isso. Mas não aconteceu ainda. E dentro da igreja de 30 anos, você já tá quase, né? Você Vem já tá bem velha. Eu não me sinto velha nem nada, nem A fico galera nessa. acha essas coisas mesmo. Mas de modo geral as pessoas pensam É. e trazem esse peso, né? E também na igreja chega um tempo que se você não se direcionar, você fica meio que num limbo. Você fica, Tipo, nem. A você vai galera já lá. da idade já avançada já tá casando. Isso, E as meninas mais novas também isso. já o papo já às vezes não bate tanto. Não bate. Aham. Não bate. Nada contra, assim, eu sou muito eclética e tal, mas assim, não bate mesmo, porque a vida é outra, né? A vida é Sim. realmente outra. Então, quando chegou nesse momento que eu fiquei, caraca, nunca foi um problema que eu diria, ai meu Deus, não, eu sempre fui muito relax. Mas ou então fingia que era relax, né? Porque tem isso também. Tem. E aí chegou nesse tempo, nesses assim, tempos de crise que eu fiquei. Então, se tá ao acaso, porque vamos lá, se Deus era bom e eu tava fazendo tudo que era certo, por que que não aconteceu? Tá entendendo? A pergunta é injusta, não tô dizendo que é uma pergunta que devamos fazer, mas que acontece. Sim. Não é o ideal, mas acontece. E eu me fiz, e por muito tempo eu Entendi o fiquei que me você tá falando. perguntando. Entendi. Tipo assim, poxa, Ora, se eu for fazer o bem, o caminho do bem ou do mal, pode dar errado do mesmo jeito? sim, Por que eu tô falando do bem, né? porque que tá aí, pra quê? Tipo assim, pra que Aham. tanta regra? Pronto, foi essa questão que eu cheguei. Pra que tanta regra? Porque eu sempre fui brincalhona, doida, mas quem me conhece a fundo sabe o quão rígida eu sou. Assim, eu sou brincalhona e tal, mas rígida que eu falo é muito Disciplina. rígida, assim. Não, de tudo eu acho que eu tô errada, de tudo, é mesmo, não sei o quê, de tudo eu não posso, não sabe? Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Parece que tem alguém, sempre um carrasco ali no meu pé do ouvido, sabe? Tipo assim, que tá errado, mesmo eu brincando muito, eu ficava, mas a mulher não deveria. A mulher cristã não deveria rir alto desse jeito que eu rio, não sei o quê. Tudo pressão popular, assim. Sim, porque, por exemplo, na minha casa, graças a Deus, meu pai sempre foi muito amoroso, sempre foi muito de respeitar o espaço das pessoas, o jeito das pessoas. A minha mãe é um Salve, pouco. salve o seu Paiva. É... mas minha mãe já é diferente, né? E tá tudo bem também. Mas a grande questão só para finalizar essa crise, digamos assim, isso veio à tona, essa dor veio à tona,
E entraram algumas dúvidas. E dúvidas que nunca existiram no meu coração. Porque eu nunca nem permito. É como se assim, quando viesse uma coisa, eu. Não. É como se eu por muito tempo negasse pensar. Por isso que dizem que o iludido, né? Não é nem o iludido, mas é o positivo, né? Como é que fala? Otimista. Otimista. Ele é iludido. Porque às vezes ele nem gasta tanto tempo Sabe pro que eu pessimismo. descobri isso também. É! Um dia até falei num dos programas aqui, eu descobri isso, que aquele cara, né, falando de homem assim, aquele cara, ou a mulher também, mas geralmente é um cara, que chega e fala, não, eu resolvo, você resolver, que parece tão decidido na vida, ele não sabe. Não. Muitas vezes Metade das vezes ele tá chutando ali. Sim. Talvez ele só tenha uma cara dura, uma carapuça que ele colocou pra ele. Mas não. Possivelmente. Ninguém sabe o que tá e fazendo. Nem sempre o tem tempo segurança todo seguro. Toda a vida, 100% da cabeça ele tá assim, não, isso aqui tá correto, isso que eu tô fazendo tá correto. Não. O cara sempre tá se questionando. Às vezes, no mínimo, é arrogância também, né? Com certeza. Mas no meu caso, eu era um otimista até mundo paralelo. De tipo, algo tá acontecendo. Vou te dar um exemplo. Alguém fazia alguma coisa ruim comigo. Ruim mesmo. Tipo, se contato diz. Aí eu ficava, fulano errou mesmo, né? Mas, gente, a vida, o ser humano é pecador. Sabe? Eu não tô dizendo que você tem que ser o carrasco de ninguém. Mas você tem que ter muita ciência do que o outro faz com você, até pra você ter cuidado. Pra da próxima vez, não é não perdoar e tal. Mas a linha pode às vezes ser tênue entre você ser trouxa mesmo, Besta. assim, besta, coisa que não é da vontade de Deus, né? Tem aquele outro lado de que, tipo, a gente já filosofou, né? Tá, Tem um caminho aqui total. Ai, gente. Mas tem aquele outro lado de que eu não tô sendo bonzinho com a pessoa quando eu não digo, não corrijo. Quando eu não digo que aquilo ali tá errado. Sim. Que ela vai continuar achando que aquilo ali tá certo e vai fazer com outras pessoas. Sim. No fundo, eu não tô sendo bonzinho, eu tô sendo malzinho. Verdade. Isso eu aprendi no ambiente profissional, sabe? Eu fiz um curso de gestão e ele falava isso. Você tá deixando a pessoa errar e você fala, não, isso é um erro pequeno. Não, você tá podendo contribuir com que a pessoa seja um profissional melhor e não tá contribuindo. Não tá falando. E isso pra vida real é a mesma coisa. Verdade. Contribuir pra pessoa ser uma pessoa massa e não tá contribuindo. Tá deixando ela ser ruim. Sim, porque às e vezes... tá achando, não, eu sou uma pessoa boa. Sim, eu tô deixo perdoando pra lá, eu deixo pra lá. Eu não puno, né? A gente tem que ter cuidado da justiça própria, da vingança, mas a gente também tem que ter cuidado da covardia. Sim. Porque às vezes é cômodo. Eu dizia assim, não vou gastar energia. Não, porque gasta energia. Corrigir o outro, amar o outro, se preocupar com o outro, brigar com o outro é um gasto. Então, você tem que querer fazer isso. E aí a gente tá muito covarde. Eu tenho muitos erros, mas covardia não. O meu não era pela covardia. É porque eu achava que assim, não, eu também erro com as pessoas. Quem sou eu pra falar, né? Quem sou eu? Tipo assim, aconteceu fato X. Aí quem me ensina muito isso é a minha mãe também, de muitas porradas. Meu pai também é bonzinho. Minha mãe de muitas porradas da vida. Aí ela, minha filha, ok, você erra, eu sei. Você não é nenhuma santa, não. Mas vamos comparar. Tipo assim, tem coisas que não dá pra comparar. Sim. E você tem que ter cuidado com essa pessoa. E é nível que, assim, não dá nem pra dialogar. Tem coisas, Ale, que é tipo assim, a gente é amigo, irmão Cristo, vacila comigo, eu chego, amigo. Tal. Mas tem coisas que não dá pra dialogar, Ale, porque é do campo, é um campo mais profundo. Tipo assim, é bem além disso, não é só... É desvio de caráter mesmo, é dificuldade mesmo de... Às vezes já é a quarta, quinta vez que a pessoa faz, não se arrepende. E não vai, muitas vezes não vai, porque às vezes não tem nem esse conceito de que erra. É tão arrogante no nível que às vezes não tem essa consciência. Aí você só vai, às vezes, dar murro em ponto de faca. Né? Eu aprendi mais ainda isso, que é uma coisa simples, que todo mundo sabe, mas na prática a gente erra, né? A gente vai se deixando levar, eu aprendi mais isso ano passado. Foi, né? Me afastando de pessoas e tal. Por que eu tô nessa amizade? Pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Exatamente. E isso não é... E faz mal, né? É tipo amizade tóxica. Eu odiava esse termo. Eu achava que ninguém, como você falou aí, tinha direito de chamar o outro de tóxico, porque todo mundo é tóxico num nível. Sim. Mas, como você falou, não dá nem pra comparar. Não tem. Ainda que você não esteja dizendo que aquela pessoa é tóxica, talvez pra todo mundo, mas aquela relação ali está sendo ruim.
Sim, Então, se você até quer o bem do outro, é melhor você deixar aí, né? É melhor você ter um certo distanciamento, então um certo, com certeza. né? Isso não é... Sabe quem me ajudou muito nisso? Jocar. Geocaf O Jacab Castro. também, viu? Olha, eu tava dizendo, olha, deixa eu te falar uma coisa pessimista. Eu estou igual a você. Porque o Jacab é a pessoa mais alegre e feliz do mundo, mas é um pessimista, né? Sim, às vezes. Ele é um... Não, um pessimista Eu que eu digo é um realista, na realista, verdade. eu diria, eu É porque, pra mim... adequaria o termo. Mas é um pessimista, se tu bem pensar, é um pessimista, principalmente na cultura que a gente vive hoje, da autoajuda, de que você, bom dia, sol, bom dia, Lu. Eu sou muito, meu pai me conhece, eu sou muito dos bom dia, eu acordo, assim, eu não sou uma pessoa ranzinza, Tu acorda não. de bom humor? Acordo, pai, acordo, eu sou É? uma pessoa realmente feliz. Assim, não é nem feliz, porque eu acho que se você tá rindo o tempo inteiro, você é feliz, eu não acho isso. Mas eu sou muito sincera com o que eu, assim, eu não gosto de ficar, eu acho que eu tenho tudo, eu acho que não tem motivo de eu estar muito ingrata, sabe? Eu acho uma Sim, atitude, por isso que eu me senti tão mal. Por isso que eu desenvolvi, na minha opinião, um transtorno de ansiedade na época que eu me senti, assim, de certa forma, esquecida, marginalizada, tipo, por algo na minha vida ainda não ter acontecido. E olha que loucura. Você é jovem ainda, mas mesmo assim, por não ter acontecido, você ainda acha que pronto, acabou, não vai mais sim, acontecer. Meu Deus, acabou. niilismo, A tristeza. idade ideal já foi. Já foi, toda. E aí o que Mas quem acontece? tá perdendo são eles, viu, Jéssica? Era isso que eu ia dizer quando eu falei, olha, homens sai. Meu Deus. Mas é isso também que eu ia te falar dessa questão do que às vezes a gente diz que não tem sorte, mas às vezes tem as demandas de tipo assim, você querer um nível de perfeição, entenda, não perfeição financeira, beleza, blá blá, mas às vezes querer que ele trate bem demais, querer que esteja No sempre nível feliz. sonho, né, de Um nível princesa. sonho de princesa. E meu pai não tem culpa de ter me tratado super bem, mas de certa forma tem uma parcela de viagem, de sonho, tipo assim, caraca, não, a pessoa tá dentro da igreja, é claro que ela vai ser boa. É claro, só que eu observava meu pai com os olhos de filha, mas se eu gastasse tempo observando ele como marido, talvez meus olhos fossem mais críticos, mas não era, porque eu colocava sempre ele num pedestal. Então, até isso foi quebrando pra mim. Não, as pessoas erram, Jéssica, baixa sua bola. Porque, como eu tô te falando, eu sempre achei, não, eu não acho que eu tenho a bola alta, não, porque eu não ligo pra aparência, pra dinheiro, eu ligo porque tem que me tratar bem, narcisista, entendeu? Nem sempre vai te tratar bem. Às vezes não vai te agradar, às vezes não vai fazer o que tu quer, mas essa é a vida. Talvez é assim que tu vire gente. E aí, pra mim, isso ainda é uma dificuldade pra mim. Eu posso falar aqui na teoria, mas na prática, eu tenho muita dificuldade nisso. Então, não posso dizer que é só culpa do aleatório. Ou então, porque Deus não quis me dar. E a tua responsabilidade de também de ser coerente também, já que tu diz que é pecadora, por que que tu não aceita o erro também do outro? Aí é fácil na teoria, mas tem coisa que é muito no campo que às vezes você não consegue ter No tanta. limiar. É cinza, né? Não é preto nem branco. Exatamente. Mas eu acho que só de você trazer a clareza, ter mais clareza, eu acho que te ajuda. Porque aí talvez no processo você pode dividir, ou então você pode, olha, você pode dividir com o outro, olha, eu tenho essa dificuldade e tal. É o Não ideal, né? porque eu acabo. E antes de casar, isso aí. É, Antes de casar. Depois não, não mas eu sou muito adianta, não. transparente, eu já tô dizendo no primeiro dia, já me ver. Mas o problema é que disso, Alexandre, eu vou lhe dizer. É por isso que a mulher que diz forte, por isso que a mulher feminazi, de certa forma, ela traz repúdio aos homens. Ah, Ela massacra a masculinidade do homem. Não é pelo que ela fala, mas é pelo como ela se comporta. Então, assim, eu odeio, assim, calma. feminismo. Eu valorizo enquanto movimento que dá voz a uma classe que, de certa forma, é menor. Mas eu não acredito no movimento como um todo. Mas Não é de todo mal, mas mas tem muito complicado, né? mal, é tipo Certo. isso. Mas eu falo mesmo no sentido de, tipo, às vezes, pequenas atitudes tu fica competindo, e eu sou rainha em fazer isso, e em achar que o outro não tá torcendo por mim, mas claro, eu tô gerando uma competição nivelada, com pequenas Só tu atitudes. pensando naquela competição. Tipo assim, Não, na tua eu cabeça. gero a competição, Ah, né? Por tu joga o atitudes jogo. sem querer. Não, não é porque você quer.
Mas é porque a gente já vai dar bem, é um assunto É bem por psicanálise. isso que eu falei no começo, é falar o que ela quiser falar, o gente, que eu sou você quiser falar. Gente, não tem linearidade. Quem me conhece sabe que não tem linearidade o assunto comigo. Mas é tipo assim, nesse sentido de que às vezes, Ale, tu faz coisas com a Nai que não é porque tu queira fazer com a Nai. É porque tá na tua essência. Tá nos teus limites. Tá nas tuas fragilidades. Sim. Entendeu? E a Nai faz coisas com a Lê que tá dentro também disso, né? Então, assim, às vezes eu errava no sentido de competição, eu achava que a pessoa não torcia por mim. E talvez não torcesse tanto porque eu tava competindo tanto que um tinha que ganhar, um tinha que perder. Então, possivelmente podia acontecer isso. Não tem... Dualidade, né? É doido isso mesmo, mas foi que eu refleti muito. Eu funciono assim, eu gasto tempo para pensar nos erros que aconteceram, e para mim a gente não pensa da noite pro dia. Então, tem gente que acontece assim, eu não julgo nada, gente, que não tem padrão para mim, não tem padrão. O ideal é você terminar um namoro e ficar um ano sozinho pensando na vida. Não, tem gente que pensa rápido, ou então muda fazendo, ou então vai, não tem regra. Eu sou assim, eu gasto... A única regra mesmo é a Bíblia, né? Essas coisas de detalhe de tempo que não fala, né? Sim, total. Porque não, mas porque o povo é cheio, desculpa, cheio de cagar-regra, né? Com certeza. Se Você terminou pode falar o que você namoro, quiser, eu não preciso pedir desculpa, se terminou o namoro hoje, tem que passar tanto tempo. E eu era dessas cagar-regra. Total. Gente, terminou o namoro ontem, já tá namorando com outro. Quem é tu, mulher? Por isso que eu tô te falando. É nessas horas que você que Deus permite que o sofrimento venha e você reconhece o sofrimento, que sua cara fica no pó e você vê, gente, quem tá julgando o sofrimento, tá julgando o outro por quê, amada? Porque não tem amparo bíblico você julgar ninguém. Isso aí o julgamento das pessoas é responsabilidade divina. Claro que tem o certo e o errado, nós sabemos disso. De julgar no sentido de condenar, tu tá falando. No sentido de condenar, ou dizer às vezes que tipo assim, jogar o povo no inferno, a gente faz muitas vezes isso, né? Tipo assim, fulano votou no Bolsonaro, não é crente, tipo assim, né? Não, na época que eu mais ouvia, e eu falava, fulano botou no Lula, vai pro inferno, porque como é que pode uma pessoa que... Só que eu não sei da vida dele. Ainda que eu ache... Que caminhos levaram ele a pensar isso pra Eu não sei o que o pai dele trabalha, eu não sei o que a vida inteira ele ouviu, não sei, eu não posso ser tão polarizada assim, eu não acho justo. Apesar de saber, e principalmente política, todo mundo que votou no Bolsonaro, assim, cristão, e que se apegou à parte mais conservadora principalmente da moral, né? Caiu, assim, deu com burros na água, né? Então a gente viu que esse discurso, às vezes, conservador é meio falácia, né? Que no fundo vão fazer a mesma coisa. Os dois lados, às vezes, levam ao mesmo caminho, né? Mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Mas é isso, tipo, me serviu muito. É um processo ainda, porque eu acho que na vida a gente sempre vai tendo que melhorar e amadurecendo, mas me serviu muito, e eu sou muito grata a Deus por cada dia que eu sentia um ataque cardíaco que eu não sabia explicar. Crise de ansiedade, tá falando, né? É porque eu ainda não fui buscar, porque de certa forma eu senti grande, eu diria que eu melhorei 90%. Não buscou diagnóstico? Tá falando? Não busquei diagnóstico. Talvez eu sou uma pessoa ansiosa e não sei, né? E talvez nesse 2020 eu senti um estopim, assim, que teve que me afastar das pessoas, tipo meus amigos, querendo ou não. Às vezes a zoada te faz recalcar sentimentos, que tem isso, né? Às vezes você tá tão no... As pessoas que desenvolvem... Pode ser que eu esteja errada, mas as pessoas que desenvolvem aquela doença do trabalho, que trabalha demais, é o... Workaholic. Mas é tipo o nome, é burnout. Ela assim, top. Às vezes ela nem nota que ela tá esgotada. Ela nem nota, porque é uma coisa atrás da outra, atrás da outra. Desculpa. Não, pode bater. É que eu fico olhando pra ver se tá tudo funcionando, entendeu? Um dia eu vou ter uma pessoa pra ficar sentada ali no cantinho só. Amém. Eu creio. Isso é muito bom, vai dar bem. Aproveitar que a gente
Na moda é o meu look aí, ó. Cheio. Bermuda, não dá pra ver. Ah, não dá pra ver. Bermuda e a camisa social. Por cima aqui, ó, bem bonitinho, ó. Ó. Muito chique, né? Embaixo aqui É só enganação, né? a Crocs. Gente, quem usa Crocs não merece respeito. Cadeira. Eu achava isso também, até colocar uma no pé. Até dar um Crocs, né? Todo mundo diz que é muita... É liberdade. Tu terminou o que tu tava falando do burnout? Sim. Não terminei não. Mas eu nunca termino nada, então... É? Então vai ficar uma confusão, não vai ter começo... Gente, eu adoro o Davi, que o Davi falando, ele... E terminava, eu ficava, gente, Ele nunca. fechava o ponto, né? É pessoa organizada mentalmente, nunca que eu sou essa pessoa. Que eu fico... E vão pensar isso? Mas tu acha que tu teve burnout? Não, eu não. Né? Crise de ansiedade. Foi crise de ansiedade, Eu sou uma pessoa com tendência à E por que tu ansiedade. não buscou ajuda? Porque assim, a gente fica se enganando. Eu vou te dizer um bocado de motivos. E no fundo é arrogância também um pouco, né? Porque na minha De ideia... achar que se baixa, né? Que se, Não é nem tô que eu bem. me basta, porque eu digo que eu tô bem. Aham. Né? Eu não sei se eu tô bem. Na verdade, eu me sinto realmente bem. Eu não sou muito de mentir pra mim mesma, não. Mas, até quando você tá bem? Mas o processo terapêutico não é nada mais do que isso. São demandas que vão surgindo e que você vai tratando. Então, no momento, eu não sei se eu sinto tanta necessidade de um processo terapêutico. Mas, assim, outras coisas, técnicas, eu aderi na minha vida. Por exemplo, a respiração, né? Que as pessoas acham que é uma coisa... Tipo, que é o mindfulness, né? Me ajudou muito. Eu sou ansiosa, eu mal respiro pra falar, então... E, tipo assim, me ajuda muito a dormir melhor. Eu comecei a ter dificuldade muito grande de dormir, mas eu acho que eu sempre tive e não prestava atenção. Não ficava tão claro, porque é uma pandemia, tudo parou. Eu podia dormir, se eu quisesse, 8 horas da noite. Eu nunca pude isso na minha vida. Mas na pandemia eu pude. Então, tipo assim, você fica, meu Deus, eu não tenho nada pra fazer. Tudo. E, tipo, fazer, a gente quer se encher de coisa Mas pra meio que não pensar. As vendas ficaram baixas, né? Ficaram, tipo assim, eu sumi. Tipo assim, eu não sei se... Tu sumiu porque as vendas ficaram baixas Não. ou as vendas ficaram baixas porque tu sumiu? As vendas ficaram baixas porque eu sumi. Na verdade, elas, tipo assim, me imploraram, assim, pra amiga, não vai lançar nada, tá? Mesmo numa pandemia, as pessoas usam também seus escapes. Às vezes, a compra é uma forma de sonhar. Muitas mulheres compravam roupas pra fazer o pré-wedding. Aí Sim. você fica meio assim, caraca, numa pandemia, a pessoa fazendo... Mas a gente tem que sonhar. Porque se não sonhar, se não acreditar que vai poder usar um vestido daqui a algum tempo, perde também. Acabou. Então, eu entendia isso. Mas na minha cabeça não fazia muito sentido. Então, era uma fuga minha, não delas. Não era uma coisa que, tipo assim, houve essa evasão das clientes. Não. Houve essa ausência minha. É porque tu é a cara da Casulo, Pois né? eu não sei se isso é bom ou é ruim. Tu que faz a social media, como eu tava falando, tu que faz a social media, arruma o local e tal. Exatamente. Então, e é isso que eu ia dizer. Se uma das coisas já para tipo um setor de uma empresa, né? E por isso que, assim, até isso serve para você realinhar algumas coisas, né? Repensar algumas coisas. Porque vai que um dia, sei lá, acontece alguma coisa comigo, aí pronto, acaba? Sim. Se tá ligado à imagem, acaba. Né? Mas tu não fica pirando nisso, não, né? Ainda não, porque eu acho que ainda eu tô vivendo cada fase. Tipo assim, calma. Não vou pensar nisso agora. Mas, assim, eu acho que vai ser até uma consequência do amadurecimento, assim, natural. Eu acho. Eu acredito muito na naturalidade de muitas coisas, assim, que não precisa ficar se desesperando. É engraçado que tu, às vezes, parece ansiosa e tu fala um negócio desses que... Mas eu sou um paradoxo. Em tudo. A parte que eu sou extremamente racional, porque eu sou extremamente racional, eu sou extremamente emocional, sentimental, extremamente. É um paradoxo. Pessoa chama o Freud. Chama o Freud pra... Tô brincando, nem Freud. Só Deus. Naquele dia saberemos, mas eu acho que todo mundo é um paradoxo, eu acho. Todo mundo. Tem momentos que você é extremamente racional, chega a ser frio. Então tu não acredita em signo, então. Aí tu acredita também, porque é um paradoxo. Tu tem que acreditar. Não é que eu acredito. Eu gosto de analisar para observar as características, mas eu não acredito. Padrões. Tipo assim, por exemplo, tu é signo de touro.
O Alexandre é uma pessoa nervosa. Não, eu não acho que ele não é nada. Mas que algumas características tu pode ler, caraca, eu sou assim mesmo. Caraca, será que é por isso? Aí tu pode até fazer aquele momento introspectivo só pela leitura daquilo que tu tá vendo. Porque às vezes naquela leitura, tu vai ver críticas que te fazem. Que tu não entende por que tua esposa critica isso aqui. Que tu, ai, besteira, isso é perfeito, eu sou um rei. Tu vê, caraca, é porque ela se sente assim assado. Vixe, Não às tem a vezes ver te comigo, tem a ver com ela, né? eu faço, às vezes eu analiso essas coisas, não porque eu fico querendo fechar a pessoa num padrão, mas às vezes pra ver como é que ela funciona. Porque às vezes ela funciona. Por exemplo, eu tenho uma irmã leonina. Gente, a conversa foi pra signo. Oh my God. A minha irmã é leonina. Eu tenho muita dificuldade de lidar com leoninos. O Jocafe é leonino, mas eu tava dizendo, Jocafe, tu é a exceção. Porque eu tenho dificuldade com essa ideia de centralidade, de atenção, com essa coisa o pico de... do microfone aqui. Eu quero até exceção, hein? Exceção, porque eu... Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com a Pamela, porque às vezes a centralidade das Pam é tua coisas... irmã. Me soa arrogância, me soa egoísmo. E às vezes mas às vezes não é. Às vezes é o modo que ela percebe o mundo. É a seriedade e aquela energia que ela percebe o mundo. Não tô tirando o pecado dela, os possíveis pecados dela. Mas às vezes você releva mais. Ah, não, ela se sente amada assim. Vamos babar, porque, por exemplo, pessoa que fala muito de si, ou então que pede muito tem essa necessidade de aprovação, é porque, na verdade, ela quer ouvir, ou então ela quer se sentir acolhida dentro daquilo que ela tá falando sobre ela. Então, ao invés de você ficar, ai, lá vem aquela pessoa chata que fala o tempo inteiro de si, não acolhe. Ah, que legal, amiga, parabéns. Você é exatamente assim mesmo. Isso aqui pode melhorar. Não é ser falso também, né? Não é ser falso, mas aí equilibrando. Mas talvez não vai ser a pessoa que vai, quando ela tá palestrando sobre si, que vai receber uma crítica. E eu era a que criticava. Enquanto a pessoa tava palestrando, falando quanto ela era maravilhosa, eu ficava, ai, gente. Falou, tu tá palestrando. Não, eu falava assim, não, menos, eu acho que não é bem por aí. Eu era a chata do rolê. Hoje em dia, não, eu fico, amém. Porque eu acho também aquilo. Sim. Mas eu acho também um saco a pessoa tá orbitando toda a conversa ali, falando o quanto ela é incrível. Vai falar, né? Sinceridade. Fala, mas não vai perguntar, não. Essa pessoa não. que tá falando, pergunta. Não, bebê, ela tá reinando ali. Ela tá adorando aquele momento ali, ela não vai perguntar. Mas tá tudo bem, sabe? Eu acho que não é necessariamente o pecado mais horrível. Entendeu? Eu sou muito polarizada. Então tem coisa que eu fico, ai, meu, não suporto. Sim, as pessoas também têm que suportar um montão de coisa que vem em ti, que é errado. Deus convive contigo o dia inteiro. Pois bem, exatamente. Imagina como deve ser pra Deus. Deve ser horrível. Gente, muito amor, gente. É só os facepalm, assim. Se a gente bem pensar, tem que ter muito amor na cruz mesmo. O evangelho faz todo sentido. Por isso que, assim, a minha crise não foi em relação ao evangelho. Eu nunca... E isso que eu acho que me fez persistir. Ainda que fosse difícil, ainda que algumas coisas estivessem em xeque, eu tinha uma certeza. Ele guarda o meu depósito. Eu não tenho dúvida disso. Eu não consigo duvidar que ele é bom. E que não é por mim, não é pelo que eu acredito ou deixo de acreditar, ou que muda ou deixo de mudar, mas ele é bom e eu sei em quem tenho crido e eu confio. E essa mesma discurso que eu uso hoje é confortável, às vezes, o lugar onde você fica, que às vezes você não se coloca a cara pra bater, né, num canto, tipo assim, assume uma posição. E aí, às vezes, fico usando esse discurso apaixonado como desculpa, mas eu não sinto isso. Eu sinto que eu preciso de um tempo para eu entender algumas coisas e que eu não posso ser engolida porque estão pedindo ou estão mandando. Eu quero entender. Assim, eu quero sentir. Sabe? Eu não quero ter pressa no processo. Porque eu sei que, no fundo, ele sabe de tudo. E ele me guarda. Então, eu fico muito segura nisso. Mas o tempo inteiro orando, Senhor, por favor. Durante o tempo eu ficava assim, será que eu tô apostatando da fé? Será que eu tô duvidando? Porque eu via uns pensamentos que eu ficava, meu Deus do céu, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Mas vinha o pensamento, então... E hoje em dia já é um pensamento, assim, rebatido com muita naturalidade durante o processo. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida dos filhos. A gente tem que ter essa... Às vezes a gente tem muita rapidez quando a gente vê alguém pensando umas coisas meio tortas.
A gente tem muita rapidez em querer que a pessoa pense diferente. Ela não vai Em pensar. convencer logo, Em né? convencer. Em vez de escutar Em e convencer. considerar todos os fatores. E aí que entra o cristianismo que a gente diz que acredita, né? Tipo, ele não é Deus, ele não é soberano, ele não é bom, ele não é grande, não é ele que convence. Então, ouça, guie para o caminho certo. Ó, isso aqui tá errado. Muitas pessoas já, não, mas isso aqui não é bíblico, isso aqui não tá certo. O Mas, jeito que fala também, às vezes. graças a Deus tem gente muito linda do meu lado. Gente que eu sinto amor, que se importa, que não é farisaísmo. E até gente de longe, que eu vejo que se importa com amor, que se Sim. preocupa. Você tá bem? Sabe Tá aquele lance que eu falei de ter se afastado de pessoas e tal? Também tinha esse lance aí, de que eu ia falar alguma coisa e a pessoa, não, mas isso aqui é assim, 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 assim. Aí tu, Deixa tipo pra assim, lá. pra chamar aquela pessoa, é isso? De volta, digamos assim? Em algum erro que ela Não, cometeu? tipo assim, se eu ia falar alguma loucura, né? Algum pensamento, não, cara, isso aqui e tal. Aí a Não pessoa deixava tu já. falar. Não é que deixava eu falar, é que não era uma conversa, eu não sentia que era uma conversa de amigo pra amigo, no sentido de abrir o coração. Era uma conversa, tipo, parecia um debate teológico, Sim. entendeu? Como se a gente fosse assim, né? Não é. Exatamente. A gente não é. Mas, Não é porque mas, ele vai me dar um versículo, não, mas isso aqui é assim, tá aí, pronto. mas o que me tranquiliza é que esse é o paradoxo do evangelho também. É os loucos que vêm a Deus. É isso aí mesmo, tá entendendo? Então, quem se leva muito a sério, que é muito cheio de certezas, é muito bem resolvido, eu acho que tem que duvidar, né? Deveria. É bom, né? É bom. A não ser que você tenha 10 anos. Que aí todas as certezas estão. Caramba. Né? Tipo, tá tudo claro. Mas enquanto não tem tempo bom, né? Não tem. E aí, também, falando, voltando àquelas demandas pessoais, eu vi que o problema não era o problema. O problema não era o casamento. O problema é a minha ansiedade. O problema é que eu achava que com o casamento algumas ansiedades diminuem. Pode ser que melhore muita coisa, mas piora muita coisa também. Principalmente porque agora você é 2, não é um só. Exatamente. Então, assim, é ilusão, é tipo assim, é uma expectativa muito alta de algo muito. Não é nem que o casamento é frágil, eu entendo. Mas é botar um peso muito grande numa coisa que não tem que ter peso. Porque não é assim que funciona. Então, eu vi que o problema não era não ter alguns sonhos frustrados. Porque, em tese, eu até lido bem. Eu sou muito assim. Gente, sonho serve para duas coisas: para dar certo ou para ser frustrado. É a vida. Não posso ser uma mimadinha que quero que tudo seja perfeito na minha vida. O problema é que eu achava que o meu problema existencial seria resolvido com isso. E não vai ser. Aí eu cheguei a essa conclusão. Bebê, não vai ser. Enquanto estiver na Terra, é boneco, humilhação e falta. Que é isso que tu é composta. Aceita, talvez em alguns momentos, com família, algumas demandas, em alguns momentos você fique mais feliz, porque eu acredito muito que os afetos nos humanizam de uma forma incrível e é divino como o afeto faz isso com o ser humano. Então eu acho sim que mulheres que são mães, geralmente, são melhores, sabem se doar mais, são mais maduras, eu acho. Eu não vou dizer em regra, porque é injusto. Sim. Porque tem gente que é mãe e mata o filho. Mas eu tô falando assim, que de modo geral, eu acho que os afetos abençoam muito o ser humano. Da paciência, Tudo, né? tudo. Tu ensina muito. E hoje, a minha oração e tudo isso é bem diferente. É tipo assim, Senhor, eu desejo muito, sempre desejei que o Senhor pudesse trabalhar comigo nisso. Mas o Senhor tem os seus desígnios e eu tô satisfeita com hoje, porque o futuro é muito distante. E principalmente nessa ideia de pandemia, que meus pais poderiam morrer, tipo, amanhã, essa ideia da morte ficou muito, muito palpável para mim. Eu tive que lidar com a minha falta. Eu tive que lidar com a minha ausência, com a ausência que eu digo assim das pessoas. No final de contas, é só você. Por mais que você seja casado com a Nai, que você seja feliz, no final de contas é o Ale com as demandas dele. Então ele às vezes só tem que ser sincero com ele. Eu sinto isso aqui. E talvez a vida inteira eu vá sentir isso. E eu vou aprender a lidar. Às vezes você enxerga o problema e aprende a lidar com ele. E hoje eu lido muito bem. Não é, tá dando uma desvio. Não, claro que os sonhos existem, porque se não existir, você desespera, você perde a esperança. Existem, porque eu acho que a gente tem que sonhar enquanto a gente viver. A gente tem que sonhar em relação a tudo, né? Sonhos realistas, claro, mas você tem que sonhar. Não vou com 90 anos querer ser mãe
de uma geração de filhos. Mas assim, enquanto houver possibilidade, você tem que sonhar e seguir a vida. E tentar ser o mais satisfeito, eu nem diria feliz. Eu diria isso, você ser o mais satisfeito que você pode ser. E entrou da casa do Luiz, porque todo o meu castelo Disneyland, o castelo de cartas, a mulher piedosa, um vestido comprido, meio que tipo assim, caiu. Não necessariamente a mulher do vestido comprido, mãe, tal. Ela é plenamente feliz. E eu cheguei à conclusão que não é. E não precisa, porque ela é ser humano. Mas pode parecer uma conclusão burra e básica. Mas não é. Principalmente no imaginário feminino. Não é. Eu quero entender o que tu falou aí. Não deu pra entender, né? Porque eu sou bem confusa, né? Desculpa. É tipo assim. Não, eu acho que foi eu que fui lento. É porque tu tá fechando o primeiro ponto que a gente levantou, né? Desculpa, mas eu vou... É tipo assim. Ah. Se na minha ideia, vida perfeita é o quê? Eu caso com 20 anos, aí eu caso com 20 anos. Aí eu tenho meu primeiro filho com 22. Aí eu tive meu filho com 22. E ele é lindo e blá, blá, blá. E eu tive a minha filha com 24. Tudo tá seguindo a ordem natural que eu sempre sonhei. Vai dizer que acontece isso. Vai dizer que por um acaso, sei lá, alguém consiga essa proeza de tudo que planejou, conseguiu. Eu tenho certeza. Aí depois de toda essa correria, ela vai chegar uma fase da vida dela, porque talvez nem dê tempo, né? Um filho atrás do outro, que ela não perceba. Não parou pra pensar. É por isso que às vezes o povo vem as crises dos 50, as crises dos não sei o quê. Porque às vezes é o tempo que a pessoa tem pra pensar que, no fim das contas, por mais que tenha filho, marido, tudo, é ela. E ela vai ter que lidar com as demandas dela. E assim, por mais que eu sempre fui muito feliz, brincalhona, eu sou muito melancólica. Então eu gasto muito tempo pensando no que eu sinto. Eu não gosto de simplificar, não. Eu sou muito de tentar entender por que eu arranjei assim, por que eu fui invejosa com fulano. Por quê? Assim, eu gosto muito de observar, assim, as minhas motivações das coisas, né? O tempo pra refletir mesmo, né? Mas dói, né? Dói muito. Não é fácil, não. Dói, se encarar, ficar se encarando. Então, às vezes, é disso que eu falei da mulher, é que às vezes, mesmo que tudo esteja dentro de um padrão perfeito, se essa mulher não trabalhar, primeiro, as expectativas dela, porque possivelmente vão se frustrar, e ela entender que é normal, que faz parte, é ser humano. E segunda coisa, não viajar. Porque tem pessoas que às vezes ficam fora da casinha, que fingem uma realidade. Elas fingem tão bem que até às vezes elas acreditam. Vive meio que uma esquizofrenia, brincadeira. Mas às vezes existe também isso, né? E aí também, você também não pode ser a crítica de tudo. Porque eu vejo tudo. Eu sou muito crítica, eu observo tudo. Vai ficar sozinha, chata. Tu é chata. Tu é só chata. Tu não é inteligente, não é nada. Tu é só chata. Então, tem vários perfis. Eu me encaixo total na chata, entendeu? Mas assim, orando a Deus para ser redimida. Assim, com a graça de Deus, serei. Que eu quero, Senhor. Então, serei. Mas é isso. Acho que deu para entender agora, deu? Um pouquinho mais. Mas tu se sentiu mal, porque tu tava vendendo um negócio que era paradoxal pra ti. Sim. Bingo. Tu chegou no ponto. Tu tava vendendo uma moda modéstia, sendo que talvez tu não acreditasse tanto na ideia da modéstia. Isso. Não é na modéstia, mas é todo o mercado que criou. De imposição de regras. E como é que tu saiu dessa? O pessimismo. Tô brincando. Mas talvez o evangelho. Porque quem disse isso pra mim? Foi a regra do povo. Foi a Bíblia ou foi as pessoas? Foram as pessoas. Então, como é que eu redimi o meu pensamento? Voltando pro início. Tipo assim, quem me disse isso aqui? Quem me disse isso aqui é um padrão da pessoa. Ela vive isso, e glória a Deus. E que bom, de verdade, eu amo família. E eu acredito. Eu amo casamentos. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas casando. Apesar de saber das dificuldades e tal, mas me emociona porque eu vejo que é uma família que tá sendo construída ali. Eu oro muito pra que Deus dê sabedoria. Tu chora em todos os casamentos. Hoje eu sou bem menos assim, sou mais... Mas eu fico muito feliz. Eu oro muito. São até pessoas que eu não tenho convívio, eu fico, você abençoa, só cuide deles. Porque a gente sabe que a dinâmica não é necessariamente fácil. Às vezes no começo pode ser, mas não é necessariamente fácil. A vida de Instagram é fácil,
Mas hoje, cada vez menos, as pessoas têm que desacreditar que aquilo é real. Porque aquilo não é, ali é um frame. Falam muito lá em casa, porque teu pai é muito maravilhoso. E são. Mas é cada arranca-rabo que tem também, que ninguém grava por causa da necessidade de eu ficar... Não tem, não é casa, Não é não é casa de bonita, família, não é ratinho. É Instagram, pra ser bonitinho mesmo. A gente presume que as pessoas que estão assistindo têm que ter essa maturidade. Mas às vezes não tem. Às vezes Nem a gente não tem. Não tem. Quando eu não tô bem, por exemplo, se em algum momento eu tivesse mal em um dia dos namorados, porque eu estava com vazio existencial, porque eu não tenho namorado, eu vou ter textão, eu já nem entro. Se for pra estar desejando coisa ruim pros outros, vendo assim a vida dos outros. Inveja. Ai, não, eu me nego. Amigo, é um sentimento que eu me nego, ficar com cara de ranço pros outros. Assim, eu odeio, assim, não tô dizendo que eu sou santa, não. Muito pelo contrário. Mas é uma coisa que eu luto. Eu odeio esse sentimento. Ai, ranço de fulano. Ranço de... linda, maravilhosa, sem defeito, rainha, preguiça, entendeu? Aí é isso, tipo, eu redimi essa ideia. Claro que hoje eu não sou a Jéssica de 7 anos atrás e ok, não preciso ser, não preciso ter as mesmas ideias e que bom que não sou. Isso também é um processo de aceitação, né? Porque às vezes você fica querendo, mas é aquela Jéssica, e aquela Jéssica é aquela Jéssica, a Jéssica que temos é essa Jéssica agora, e é a Jéssica que a gente vai estar trabalhando. E tipo, é isso. Foi basicamente assim, caminhando. Foi chorando e caminhando, sem entender muito bem, confusa. Até que um dia eu vale, é só isso aqui, pronto. Tipo isso. Foi. Virou a chave. Virar a chave é conseguir, assim, retomar muitas coisas da Casulo, né? Mas, assim, com nova roupagem, né? Porque, por exemplo, a Casulo não tinha liso, não tinha negócio assim. Tinha calça, a gente sempre vendeu. Mas hoje em dia, por exemplo, é o tipo de roupa que eu uso. Eu uso muito mais uma calça assim, pantalão, uma roupa bonita, não tem nada demais. Muito mais do que um vestido de golinha, blá, blá, blá. Eu acho pouco útil, eu acho muito bonito pra ir pra igreja, bonito pra ir pra um casamento. É feminino, é a cara das fotos do Pinterest, mas eu tô dizendo de utilidade. Sim. De no dia a dia tu pegar uma roupa e tu usar aquilo. Tu vai usar? Possivelmente não. Então tem gente que usa, eu vejo muitas, tipo assim, blogueiras cristãs que tem toda... Eu não uso, eu não consigo falar algo, vender algo que eu não acredito. Então, por isso que a crise, Entendi. primeira, eu não consigo ser falsa. Assim, eu sou política. Ainda que eu não goste muito de ti, por exemplo, eu vou te tratar super bem. Tu nunca vai sonhar que eu não gosto de ti. E tu não gostava, né? Mas, amiga, eu não ficava forçando a amizade, amigo. Eu sei. Eu ficava na minha, mas eu era educado. A minha namorada eu posso dizer aqui no podcast? Posso dizer no podcast? Se tu quiser deixar. Pai, porque eu achava ele a cara do ex. Aí, amiga, me dava um repúdio, porque era muito recente. Mulher me dava um repúdio, assim, repúdio. Aí depois que, tipo, resolvido, aí o Ale ficou meu amigo. Eu lembro uma vez que a gente tava na fila daquele negócio eu me sinto tão mal com isso. Que aí, tava tu e o namorado na época lá. Aí eu cheguei com ela, olha, ela é tua fã e tal. Aí tu olhou pra mim e virou assim pra mim, meu Deus do céu. Mentira, foi. Deu pra ver na tua cara as expressões faciais. Ai, gente, eu não acredito. Eu achava que talvez eu não maquei tão bem. Porque é muito difícil eu sentir isso. É porque o que aconteceu na América, eu não vou entrar no mérito, né? Porque, enfim. Eu achava que era ele. E que aí tu por tabela também não gostava. Não sou assim não, bebê. Não, eu gosto de ter minhas opiniões. Não, agora já tá tudo esclarecido. Não sou de assim, fez uma sujeira com meu pai, eu fico com ódio na hora, mas eu fico, não, pai, mas calma ainda, sempre tem o outro lado. E o senhor fez o quê? Eu sou muito assim eu sou muito assim de... Porque eu acho que na vida sempre tem dois lados, e é a verdade. Aí você ouve as duas e vê, às vezes, um equilíbrio, não. Mas, amigo, desculpa, eu tô me sentindo mal, envergonhado. Como é que pode, né, gente? Mas... Acontece. Então, talvez eu não engane tão bem quando eu não tenho um ranço da pessoa. Mas a gente entrou nisso porque tu tava falando que Jesus. Tu não é de ficar... Se eu sou política, porque eu sou de, assim, falar com a pessoa, ainda que não gosto tanto dela, mas eu não consigo ser mentirosa. Tipo assim, vou defender uma bandeira da
da mulher assim, assim, assada, blá, 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 sendo que eu não vivo isso. Eu acho uma hipocrisia das grandes. Eu defendo que as pessoas são livres, Massa. né? E aí eu acho que cada vez mais, não porque eu quero desvincular a ideia da casulo ao cristianismo, eu não quero, não é minha ideia. Mas hoje eu entendo que existem valores e coisas que elas são muito. Elas não precisam estar, às vezes, tão escrachadas Sim, para valorar, assim, sabe? sim. Porque às vezes, muito pelo contrário, às vezes quando fica escrachado, gera preconceito em algumas pessoas que poderiam conhecer, né? Isso. Então, hoje em dia, não é que eu não queira que a Casulo seja ligada a Cristo, a princípios, a valores, mas eu quero que isso seja cada vez menos com essa coisa mais assim, o evangelicalismo, Sim, pode sim, dizer isso? sim. Porque eu entendo, e uma das pessoas que disse uma vez pra mim, isso foi o Iago Martins, ele disse assim, eu entendo que você é cristã, mas no início ainda da casa ele disse assim, mas você tinha a escolha de não ter uma marca cristã. Sim. Podia só vender roupa. Não há demérito, ele diz, não é demérito nenhum. Agora, quando você se levanta como marca cristã, tenha cuidado. Seja, né? Entenda que em alguns momentos, ainda que você ache de boa, porque isso era em relação a algumas críticas sobre algumas Sim, coisas sim. de cumprimento, tá. Mas eu recebo muito de bom grado, principalmente dele, que assim, tanto no início, não só no início, né, mas meu amigo, e me ajudou, assim, falando e tal. Dá pra ver que o Iago gosta de ti. Ele fala essas coisas. Exatamente, porque ele se importa, né? E aí ele pegou e disse assim, mas aí a partir do momento que tu levanta uma bandeira, você precisa tomar cuidado. Você precisa ficar atenta e tal. E aí, mas é uma construção, e eu vou errar mesmo. Não tô aqui pra servir de Marte, tô aqui pra errar mesmo. Enquanto eu estiver na Terra, eu vou errar. Amor, pega uma cadeira também, uma cadeira bem aqui. Não é isso que eu fiquei pensando, a bichinha. Ela tá adorando o ventinho dali, né? Oh, momento. Oh. Ai, ai. Pois é, A mas gente aprende muito casando. pois é, eu imagino. Eu imagino, de verdade. Aliás, não imagino. Mas eu imagino. Certo. E tu, tá. Aí tu levantou a bandeira, tá. Tu pretende chegar aonde com a Casulo? Daqui a 5 anos, vamos facilitar a pergunta, né? Daqui a 5 anos, onde é que tu quer que a marca esteja? Porque assim, as pessoas têm uma ideia de mim muito diferente do que eu sou. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu não sou, eu sou muito assim. Por exemplo, se tu disser assim, onde tu se imagina daqui a 5 anos, eu sei. Mas onde é a Casulo, eu não sei. O que eu desejo pra minha vida é paz. Mas Jéssica, tu não é a Casulo? É profundo, eu tô falando Pois sério. É pergunta é. profunda. Pois é uma coisa que eu tenho que refletir. Assim, eu quero ter pronto. Sei onde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Eu quero acreditar, continuar acreditando naquilo que eu faço, apaixonadamente, porque eu entendo o valor daquilo, né? Porque eu sempre acreditei na Casulo muito mais do que uma marca de roupa, eu acreditava em valor. Eu acreditava, não, eu acredito em valor, eu acredito em estima, que é muito importante. Quantas vezes chegaram, às vezes, a mulher com estima mais baixa por algum motivo, que são vários. E ela sair se sentindo mais feliz, porque parece uma futilidade para o homem, mas para a mulher é muito importante. Tipo, um brinco novo que a gente compra, a gente já fica mais feliz. É momentâneo? Mas ajuda. É assim que a gente vive a vida. Então, eu via isso, assim, como essa troca de experiências, eu cresço muito, né? Mas o fato é que eu me vejo e vejo a Casulo acreditando no que faz. Não porque precisa de um propósito apaixonado, eu não sei se eu acredito mais nesses propósitos, Então o nessas... que tu quer no fundo é constância. Daqui pra 5 anos. Quero constância, eu quero amadurecimento, eu quero... Não, constância no teu acredito, eu tô falando assim, tipo, a bandeira forte, do jeito que tá forte hoje. Não, eu ainda acho que eu tô ainda no processo de transição. Não sei onde. Não sei onde. Entendeu? Mas eu não vejo como entendi. Chegou, Certo. pá! Porque, por exemplo, a Casulo surgiu como marca cristã de roupas. Não estou dizendo que ela não é mais, ela é. Entenda? Mas ela não é só.
Não é que era só. Calma, como é que eu posso explicar isso? É porque, é como eu tô te falando, eu ainda me sinto no processo. Eu não sinto que finalizou algo, que está bem resolvido. Sim, e tudo bem, né? Eu sinto que eu ainda estou no processo de amadurecer algumas coisas. A gente vai iniciar com a Casulinho, que é um projeto de Que legal! infantil, Olha que né? ideia legal. Aí a gente vai iniciar, porque eu tenho uma sobrinha, né, minha irmã, que é uma bebê muito maravilhosa. E aí isso veio mais forte ainda, né? Sempre tive. Te perguntar uma pergunta, filha da mãe. Hã. Tu sentiu a tentação de diminuir a carga cristã para tu poder vender mais? Nunca. 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 Já me falaram isso várias vezes. Sabe por quê? Não é porque eu sou boa, não. É porque eu não consigo fazer ou falar coisas que eu não acredito. Eu não consigo. Hoje eu me sinto muito mais pessimista, mas eu sou uma romântica. Eu sou muito de trabalhar com ideal. A coisa pra mim tem que ter um sentido. Se for só da boca pra fora, não rola. Entendeu? Então, tipo assim, mas assim, eu não sou a mais apegada a. Tu é a última romântica. É, Todo programa tem uma frase de uma música do Lulu Santos. pronto, talvez eu seja o último romântico. Pronto, talvez. Não quero não, porque o romântico sofre muito. É louco e desarado mesmo, como diz o. É, louco e desarado. Não sofre muito. Quem é que diz louco É aquele desvairado? românticos são loucos, românticos são Não, românticos são loucos, desvairados, que querem Falando ser o louco. outro, que pensam que o outro é o paraíso. Ai, gente, De quem é essa música? do Vanderly. Romântica é uma espécie em extinção. Eu Mas isso sou é uma brega? velha. Né? Brega, porque é antiga, mas não é brega, não. É brega, pai, você conhece essa música? Não. Meu pai não conhece nenhuma música. Tu falando em louco, tu acredita que a mulher nos votos, não nos votos, a gente lá no casamento, nos votos, ela falou que eu era doido, e que ela era doida, e que a gente ia viver na sua loucura estranha. Não chamou de louco, só você é louca. Ele é estranho, Eu só. contextualizei, eu adequei É. o termo. Tu disse que ele era estranho, hã? E que eu era estranho, aí todo mundo riu já, né? Já acabou já a igreja. O E que ela era respeito. estranha e que a gente estava mas é muito bem na exatamente nossa isso. estranheza junto. E que bom, né? Legal, né? Demais. E essa é a dinâmica da vida mesmo, entendeu? Porque tem bom não, mulher. Se tivesse príncipe, não ia Que escolher uma das nós, coisas não. mais bonitas que eu já escutei. Sério mesmo. Foi mesmo. Tu chorou? Ele chorou? Chorei pra caramba, eu tive que parar umas 5 vezes no votos. Tu nunca tinha dito pra ele que era estranha, amiga? Não desse daquele jeito, né? Não desse jeito romantizado. Foi tipo num momento de briga. Foi, não? Não. Não, a Nayara é maravilhosa. Eu tenho a impressão da Nayara no alto sublime trono. Tá vendo? Ó, meu É romantismo. Tá vendo como a gente nota como a pessoa é romântica? Que aí eu já fico imaginando, fulano tem defeito. Que, por exemplo, eu convivo com meu pai, mas era custoso entender que meu pai pegava. Porque eu. Caramba! Que testemunha, hein, Não, seu pai? mas isso é coisa de romântico, viu? Ah, Não, isso é era coisa de cego. romântico. Gente Certo. iludido. Porque a pessoa vai errar. Claro que a pessoa pode ser boa, blá, 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 mas ela vai errar. O que eu tô dizendo é que, por exemplo, quando tu fala da Nayara, eu já imagino realmente a Nayara muito equilibrada. Já de um nível, tipo assim, de equilíbrio que ela é mulher, ela tem TPM, deve ter, é doida também. Ela é ótima. Ela é ótima, eu sei, amiga, mas eu digo doida também porque a gente faz parte. Eu sou doida, bem doida mesmo. A gente acha que o casamento foi mais compensador pra mim do que pra ela. Ela saiu perdendo nesse foi negócio pros dois. aí. Amiga, ele tá num momento carente, querendo que tu diga o quanto foi compensador pra ti. Oi, gente, aí tem que Me botar dá um beijo, aparece no vídeo, meu. tem que botar aquela, né? Tem que botar uma trilha sonora aí, amiga. Tem que aparecer. Já tá A tocando Nara já agora. apareceu? Na edição vai tocar. Não apareceu. Nas músicas eu boto. Mas... Aí quando eu ficar famoso, ninguém vai ficar enchendo o saco dela. Mas ela quer ser. Quem disse que ela não quer ser famosa também, não, Ela amiga? não gosta de aparecer, não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu nunca assisto. É a primeira vez que eu assisto. Oh, meu Deus! Ai, gente, Verdade, viu? que honra! Eu quero opinar. Adoro! E aí eu quero
fazer uma pergunta. Porque assim, ele falou agora do lance de perturbar nas redes sociais e tal. A tua imagem está extremamente vinculada à Cazul. Sim. Sim, entranhada. Sim. Você é a cara da Cazul. Sim. Como é que tu lida e tu pensa em lidar com isso futuramente? Assim? Como é que tu vive dessa forma? Porque você acorda com pessoas no Instagram falando com você, você vai dormir com pessoas no Instagram falando com você. Como é que você pensa em lidar com isso? Como é que você lida hoje? Como é que você pensa em lidar com isso? Mas tu fala em relação à marca ou em relação à cobrança? A exposição. A exposição. Nisso eu não peso. Eu sempre nunca me levei muito. Ah, sim, me leva a sério. Mas eu nunca. Essa aqui também, você vai ser pai em breve, com a graça de Deus. E graças a Deus eu sempre tive um pai que não necessariamente passou a mão na minha cabeça, mas que afirmou as coisas que eu tinha. Então, assim, por mais que fórum diziam, é doida, não sei o que, ele dizia, minha filha, você brilha. Essa casa é feliz porque você tá aqui. Então, assim, são valores que, por um lado, são criticados, são, mas quem importa diz que eu brilho. Não que eu tô dizendo, não tô num momento assim, narcisista, não, tá? O que eu tô querendo defender aqui é que, assim, às vezes a gente quer ser o que a gente não é por cobrança do outro, das pessoas. E quando tem alguém que te ama e te conhece e valoriza algo que tu é muito bonito. Então, assim, a vida inteira eu ouvi muito do meu pai que algumas coisas que eu era criticada era bom. Que eu precisava ter maturidade, não omitindo o meu erro, não. Mas eu ouvia muito fala baixo, ri alto demais, não sei o quê. Eu nunca. Às vezes ele dizia, minha filha, às vezes é histérico. Aí você tem que discernir entre a histeria e entre. Ele não falava com essas palavras, né? Mas ele falava, minha filha, tem coisa que é demais, mas assim. Era, mas ria mais baixo, assim, cuidado. Então, às vezes vinha com alguns comentários machistas, mas faz parte, tipo assim, ninguém vai olhar porque você. Porque eu acho que injusto, então, você colocar um peso sobre as pessoas e que a conta não é assim. Tem homem que odeia, mulher que fala, mas tem homem que adora, pronto, tá tudo certo. E aí ninguém precisa agradar todo mundo. As que falam mais baixo agrada. Quem fala mais baixo, que fala mais alto agrada, quem fala mais alto. Entendeu? Aí eu acho o que eu. Sobre a exposição. Eu, primeiro, não me sinto cobrada, de verdade, pelas meninas da casa. De postar as coisas? Sentem falta, assim, da ausência. Mas eu não vejo uma retaliação de haters. O povo diz, tem hate. Eu não sinto. Nunca chegaram pra criticar crítica, o lance de... Mas eu interpreto bem a crítica. Eu recebo. Não, aquela crítica chata de tipo, porque tu bota... Tem uma camisa, né? Deixe-me ser mulher. De alguma feminista. Esse tipo de coisa. Nunca chegou assim? Não, porque o público sempre foi muito afunilado. Certo. Entendeu? Talvez se eu fosse uma marca geral e me tornasse cristã, sim, geraria isso. Sim. Mas como não era, não acontece isso. E eu tenho uma visão, na minha opinião, muito... Não é nem política, é porque eu acredito nisso. Eu não gosto de ficar cagando regra na vida das pessoas. Tem coisa que eu acho cagação de regra total, que eu não acho que tá na Bíblia, que não é obrigatório na tua vida. Não, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que analisar. Mas o fato por exemplo, de aceitação, por exemplo, se for aceitação do que criticam, é um processo constante. Mas eu acho que o amor dos que te conhecem e entendem os limites, sabe que você não é aquilo, é muito precioso, entendeu? E, por exemplo, eu sou muito livre, né? Eu sou uma mulher, mas eu ainda moro na casa dos meus pais. Mas eu vejo que eles têm muita confiança em mim em tudo. E não é porque eu faço as coisas erradas e eles fingem que não estão vendo. É porque eles confiam que eu não ando fazendo o que desonra a Deus. Assim, o que desonra mesmo a Deus, assim. Que pode ter um jeito brincalhão, pode ter... Mas aí fica só até o critério estar julgando os outros baseado no teu crivo, na tua régua. Mas não porque a pessoa faz algo do gênero. E eu não costumo
perceber isso, Nai, porque não é a minha régua para as pessoas. De verdade, eu tenho muitos defeitos, mas eu não sou muito de ficar conjecturando com quem que o Alexandre tá ali naquela foto, que a Nayara não tá. Com quem? Eu não sou, gente, sou zero curiosa. Zero, 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 zero. Eu sou de assim, tem amigos que eu não sei nem o que é. Porque eu não sou. Se a pessoa não vier o tema e ela não falar, eu não sou de ficar. Tu viu fulano? Tu viu, ela tava ali. Tu acha que ela foi com quem? Gente, assim, não é que eu não seja fofoqueira, não, tá? Tô dando antes de aqui. Mas eu não sou muito de conjecturar a vida do outro. Eu fico, eu nem sei. A Nara nem tava, né? Será que eles brigaram, amiga? Não sei, acho que só ela tava em casa cansada. Eu sou muito assim, prática. Então, quando você não faz, às vezes, essa visão Conjectura. dos outros, você acaba. Hum. E eu também não me acho muito importante que as pessoas estão gastando tempo, que às vezes o povo tem umas neuroses, né? Mulher, o que que vão pensar? Gente, ninguém tá nem pensando no que tu tá fazendo. As pessoas se dão uma importância, As pessoas né? estão. As pessoas estão só passando assim teus stories, elas não estão nem ouvindo, na verdade, às vezes. Então, assim, às vezes tem isso também. O processo de aceitação, no meu caso, é muito mais do que rede social. Rede social eu não ligo. Eu faço que eu tô. Não sou muito assim, não. Hoje eu tenho mais prudência, eu acho. Mas o processo de aceitação, assim, de crítica, eu acho que na vida é um processo ainda difícil pra mim. Porque eu sempre acho que eu tenho que ser diferente do que eu sou. Eu acho que todo mundo acaba sendo um pouco assim, né? Se a gente é tímido, a gente queria ser mais. Uhum. E aí a gente tem um modelo ideal na nossa cabeça que a gente busca, que às vezes nem existe. Não existe. Eu né? ouvi uma frase de um Não pastor sei que se eu eu gosto respondi, mas- muito, do Ariovaldo Júnior. Sim, que tu ele adora fala, ele, eu vi da Bíblia Freestyle. freestyle. Eu vi, tu O falando. pessoal só lembra dele por causa disso, mas Sim, fala muito mais coisa do que eu isso. imagino. Ele fala assim, você deve cagar porque as pessoas estão falando se isso não é verdade. Sim. Tipo, você só liga, você avalia e vê se é verdade. Se não for verdade, você caga. Sim. Se não Sim. for verdade. Se for verdade, você Aí tem a história da ouve. aparência do mal, né? Às vezes a aparência do mal é a tua Teus criatividade, olhos, da tua mente, da tua criatividade só. É assim. E purifica também a tua mente, irmã. Se tu não tá fazendo bem, sai nas redes sociais. Gente, antigamente, é porque eu vim de uma igreja. Eu não acho, na igreja que eu era, né, Filadélfia, não acho assim. Eu acho que não tem essa rigidez com as pessoas na rede social, não, de verdade. Tem não. Eu não acho, também não acho. Mas eu vi de uma igreja pentecostal que uma vez eu fui extremamente criticado porque eu tinha uma foto no Pelourinho. Eu tinha uma foto no Pelourinho. Ponto. Terceira Guerra Mundial, não foi não, pai? Porque eu estava num ambiente onde tinham muito trabalho, candomblé, blá, 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 como se eu tivesse... Eu achava aquilo... Mas eu era muito nova, né? Eu ficava, gente... Mas eu não apaguei não, né? Que eu sou afrontosa. Porque eu achava, assim, de uma loucura, num nível... E era uma briga lá nos meus stories, não, nos comentários, né? Que era Facebook. Um amigo meu, que é homossexual, falava... Linda, não sei o que, dona da Bahia, tipo, brincando. Aqueles comentários de amigos, Aí embaixo dizia, aquele que não sei o que, tipo um salmo, repreendendo. E, tipo assim, eu ficava, gente, que povo todo louco, contrário, velho. né? O negócio Mas no fundo, acabava invertendo ônus na prova. É você que era rebelde, era você que era que tava se levantando contra o ungido do Senhor, porque eu sou de uma igreja que tinha essa unção aí diferenciada para algumas pessoas, mas eu sempre fui muito rebelde em si mesmo também, eu sempre fui muito rebelde mesmo, mas também porque eu já entrei na igreja, essa pentecostal, através do Paul Washer, tipo, já era, querendo ou não, já era mais da reforma, né, então eu fiquei meio que numa confusão, o que né, tipo, porque na igreja reformada não tem essa eu não vejo isso, não, eu vejo uma diferença um pouco, grande. Nessa jornada de empreendedorismo, qual foi teu maior aprendizado? Eita! Ai, meu Deus, por que faz uma pergunta dessa pra pessoa prolixa? Eu tenho aprendido a cair e levantar mais rápido. Massa. É basicamente isso. Por ser um pouco melancólica, eu não vejo problema na queda, porque sempre me ensina muito. Mas eu passava muito tempo derrubada. Porque você acaba...
Quando você é muito melancólico, eu não sei se tu sente isso, se tu é melancólico. Mas o melancólico, às vezes, ele se acha superior, porque ele sente coisas que, às vezes, poucas pessoas sentem. E que, de certa forma, é um sentimento geral. Só que, às vezes, as pessoas ainda não veem, não percebem, porque elas não conseguem silenciar para ouvir aquilo. Como assim? Tipo assim, há um certo romantismo na melancolia, assim. A gente sempre vê isso muito, sim, né? com certeza. Eu não tiro o aprendizado que a tristeza traz, porque traz muita. Mas eu acho que por exemplo, a gente quando vai ouvir sobre Lutero, né? A gente acha incrível a cena que vambora, arromba a porta e diz, parece que Deus está morto, que ele passou não sei quantos dias trancado e tal. A gente acha, meu Deus, que coisa linda. Tipo, velho, o cara tava deprimido, assim, um bocado de dia, trancado dentro do quarto, né? Tipo assim, na Talvez minha visão seja romântica. o ápice do que ele tava sentindo. De ali já, dor não e acontecendo também nada, aguentando mais. de dor e de assim, de não. F5 na dor também? Sim. Eu tenho um filho pra criar. Tem uma mulher lá fora com 12 meninos lá fora. Tu tá entendendo aquele senso de. Eu não tô criticando o Lutero, gente, porque, gente, eu consigo essas proezas. Mas eu não tô criticando. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente vive numa cultura que romantiza a tristeza. A tristeza é necessária, ela tem que ser valorizada, mas ela precisa ter um tempo. E você tem que aprender a levantar um pouquinho mais rápido. Eu acho que um das grandes crescimentos que eu tenho tido na vida sim, vamos sofrer, mas Conta aí uma dessas quedas. Uma grande queda que tu teve. eu julgo que foi a maior. Foi a do ano passado. E eu julgo que foi um tempo razoável. Não foi um destroço, ou então não vi as coisas ruírem para tomar uma atitude. Eu me julgava que eu deveria caminhar mesmo com o que eu estava sentindo, mas eu não conseguia. Mas eu caminhava. E, de certa forma, eu já fico feliz. Eu acho que em outro processo de dor, por conhecer aquele momento, talvez eu tenha mais tranquilidade. Não é nem que vai ser mais fácil, entenda. Mas é tipo assim, já passei por isso. Sim. Tipo assim, eu vejo gente, eu tenho um amigo meu, o Ivo. O Ivo é um menino muito sofrido, é porque ninguém sabe muito da vida dele, né? E ele perdeu muitas coisas. Um deles foi o pai dele, mas eu vi um processo de restauração dele muito rápido. E eu ficava, gente, esse povo não tem coração. Parecia rápido, pelo menos. Parecia rápido, exatamente. Mas era rápido no sentido do quê? Eu fico imaginando, sei lá, eu perder alguém, eu ia ficar arrasada por muito tempo. Tipo, ele, não, sim, eu tô muito triste, eu fico triste, claro, mas a vida tem que continuar, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E outras ocasiões também que eu aprendi muito isso, que com pessoas que se não fizessem, ninguém fazia. Então, não tem a escolha de não fazer. Não tem nem a escolha de parar. Aí eu fiquei pensando, muitas vezes, se minha parada demais é porque não tem ninguém dependendo de mim. Por isso que até isso eu acho legal, a questão da responsabilidade, de você criar vínculos. Porque, por exemplo, se não trabalhar tanto ou ganhar menos, tá confortável, não tenho conta tenho, mas não tem contas, tipo, colégio de vai filho. Vai morrer alguém, vai prejudicar a vida de Por alguém. isso que é bonito, por exemplo, ser pai, ser mãe. Se tu, digamos assim, for muito fraco, tu pode prejudicar muita gente ao teu corredor. Entendeu? E aí, o que eu falei do Ivo, por exemplo, aí depois eu fui puxar o histórico dele. Muita coisa fez com que tenha essa atitude, muito sofrimento. E aí eu fiquei pensando, sofri muito pouco. Talvez fui muito poupada, né? E aí o sofrimento faz parte, é inerente do ser humano, acontece, a gente não quer, mas acontece, faz parte da vida e a gente tem que ter tranquilidade de seguir o baile, não sem sentir. E é isso que eu gosto muito da Elizabeth Elliot. Ela aconteceu tudo de ruim na vida da Elizabeth, perdeu o marido, toda aquela coisa que a maioria das mulheres sabem, né? E a gente fala muito da Elizabeth Elliot, eu gosto muito dela. E ela dizia assim, que a sogra dela, quando ela perdeu o marido, dizia assim, eu tô achando esquisito, porque você não sofre. Porque ela tinha filho pra criar, ela tava no meio de uma tribo, tinha evangelismo. Ela dizia que não é que ela não sofria, ela sofria, mas ela tinha tanta coisa pra fazer e responsabilidade pra... causa maior, né? Que aí, se a gente for falar isso no nosso contexto, é o quê? Mas uma hora vai decantar, e uma hora vai vir tudo à tona de tudo que aconteceu, ou não. Parece até que a pessoa tá desejando, a maioria das vezes né? A pessoa tá desejando que a outra caia. Parece isso. Aí, tipo, mas a sogra dela falou assim, com um afã de preocupação, você tá aí mesmo com todo o luto que você passou, ela dizia, mas Deus me dizia pra eu fazer a próxima coisa.
faça a próxima coisa. Mesmo sofrendo, faça a próxima coisa. Então, eu acho que a vida é isso, é a gente. O que eu acho é que a inteligência emocional, quando você entende que a vida é um vale de lágrimas, não é pessimismo. Mas a vida é um vale de lágrima. E a gente tem que continuar caminhando. E isso é bom por nos fazer lembrar de onde é que a gente realmente pertence, né? E saber que nesse processo Deus está trabalhando no nosso caráter. Então, Amém. eu acho que eu demorava mais no processo de tristeza. Eu nunca fui de ficar triste, chorando, não acho que é chorando em cima de uma cama, não. Mas o processo interior em mim era muito. Eu queria muita calma. Calma que tá doendo ainda. Calma. Não, bebê sensível, entendeu? Hoje em dia eu. Certo, mas. Vamos lá, né? E olha que eu tenho uma mãe que não alisa, não, viu? De tipo, ai, sofra, me filha, aí mais um tempinho. Não tem essa, não. E ainda demorei tanto a aprender, né? Eu acho, né? Teve alguma parte aí do empreendedorismo que tu passou dificuldade porque tu especificamente é mulher? Não, Não? não. Zero. Diga aí dica pra quem, mulher que tá querendo empreender. Zero, zero, zero. Assim, Jéssica, tô querendo empreender, tô começando agora, qual é a dica? Conselho. na verdade, eu sempre tive muita alegria em ser mulher, entender meu lugar. Aham. Porque tem isso também. Às vezes, muitas mulheres, elas querem ser iguais aos homens, tá? E não é que a gente é melhor nem pior, é diferente. Eu acho que eu sempre tive muita alegria também em ser mulher, entender que eu sou mulher, que eu sou mais frágil, que eu preciso de alguém, que eu necessito de ajuda. Porque às vezes tem muitas mulheres que são muito aguerridas e acham que é um preconceito. Por exemplo, minha mãe, meu pai tá aí de testemunha, minha mãe veio de um contexto totalmente diferente de mim, que se é pra ser machista, lá era muito mais. E minha mãe sempre foi, né, pai, chefe tava à frente de coisas. Mas ela sempre se portava com decência, com moral. E assim, claro que tem um possível alguma coisa, um assédio, principalmente no contexto que ela estava inserida, que é diferente do meu. Mas que a pessoa vai tendo que ter maturidade de enfrentar. Eu acho que às vezes é muito mimimi querer ser igual a homem. Eu falo no contexto hoje, eu não tô falando do contexto de antigamente. Né? Eu entendo uma hipossuficiência, sim, mas antigamente muito mais. Hoje em dia eu acho bem menos. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a postura ser homem hoje em dia para mim é que é difícil. Não é ser mulher não. Acho muito difícil ser homem. Ser homem branco hétero que não tá em nenhum lugar de fala é muito difícil. Porque você nem tá no lugar de fala, você possivelmente por tudo é um agressor, é um estuprador, Eu não tive essa referência na minha casa. Eu cresci com um homem, eu não cresci com um monstro, eu não cresci com um doente, ou então eu sempre valorizei muito a imagem dos homens, sempre. Talvez pelo meu pai. Eu sou muito forte, eu me considero realmente muito forte. Assim, forte que eu digo assim, eu não sou, não sei o quê. É o perfil que acham que vai dizer isso. Sim. Mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu acho que eu tenho o meu lugar, mas eu não acho nenhuma hipótese um homem, um potencial estuprador. Nada, assim, isso nunca passou nem pela minha cabeça. Apesar de existir uma força em vocês, às vezes um poder... Por exemplo, eu me relacionei com uma pessoa bem má real, com um poder de manipulação diabólica, um vampirismo emocional. Mas eu vou dizer que todos os homens são assim? Não. Aconteceu aqui, nesse caso, mas não tem que ser... Não, me gerou trauma? Gerou? Claro que gerou! Mas você tá entendendo? Eu acho que dá pra fazer a diferença. Eu Sim. não acho que mulher sofra... Eu vou dizer minha visão de mundo e eu não posso ser hipócrita. Eu, na verdade, não acho que a mulher sofre hoje. Eu não acho que a mulher sofre preconceito. Eu acho que tem coisa que ainda não cabe tanto à mulher e que cabe mais o homem. Em relação a ganhar mais, ganhar menos, eu acho também que está muito em relação hoje ao cacife. Eu não sei, eu não vejo. Eu vejo que algumas empresas que predominam homens vão ter mais homens e homem vai ganhar mais, mas tem outras empresas que vão ter mais mulheres e as mulheres vão ganhar mais. Então eu acho injusto cobrar isso só dos homens. E por que nas empresas que só tem mulher, por que não bota o homem? Porque a mulher é uma vítima. Vítima de quê, sabe? Eu acho um discurso muito... Eu não sou contra proteger, de certa forma, minorias que possam estar sendo
desrespeitadas, não, em algum campo, entendeu? Uhum, Mas eu acho que não é a causa da maioria. sim. O que gera é um mimimi, e os homens hoje em dia cada vez mais têm medo de ser homem. Eu acho que daqui a pouco como vai ter medo de chegar numa mulher, que vai ser assédio sexual. Porque tudo homem não pode dizer que a mulher é bonita, ou então até tem um olhar ruim, malicioso, mas se bote respeito. Tipo, não respondo. Então, é porque é difícil eu julgar, Ale, porque eu não cresci num ambiente onde eu presenciava. Eu não cresci em festa, eu não cresci vendo um homem embriagado, porque eu não sei como é que funciona. Caraca. Porque tem isso. Com certeza, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu não cresci com um lugar onde tinha festa, nunca fui pra festa. Assim, fui pontualmente, Esses mas assim, lugares acabam... com certeza, você tá com roupa curta, o cara tá embriagado, totalmente já fora eu tava, onde é que eu cresci? Dentro da igreja, com gente, não tô dizendo perfeita, mas com moral, se olhava, tinha um certo cuidado, se tinha os erros, tu tá entendendo? É esses totalmente extremos, diferente. Assim, de achar que tem que sair com vestido curto porque é meu direito e tal. Eu acho uma loucura. Tipo, passar ali no meio da favela uma hora dessa com dinheiro no saco transparente. Exatamente. Entendeu? E Ninguém vai fazer isso porque é loucura. Ah, mas é Exatamente. errado, tem violência. Mas o mundo é assim, Mas tem o gente mundo é louca. assim, exato. Pronto, bingo. Tem Aí gente tu louca. vai ser mais louca ainda? Só porque tu tá com um problema assim na tua. Que tu quer. A verdade é que, tipo assim, a gente vê no discurso feminista, quando é nessa pegada. Porque a gente sabe que existe violência doméstica, mulher que sofre. A gente sabe que isso Sim. existe. E a essas mulheres, o respeito. Mas não é não é a maioria. E aí a gente vê que, no fundo, é só um recalque. Porque o homem, ele é muito mais, digamos assim, por exemplo, aquela casa, não sei se tu sabe da história do Sartre e da Madame, né? Ela, no fundo, nas cartas dela, no fim da vida, ela disse que o sonho dela era que o Sartre, que o sonho dela era ter uma relação monogâmica com ele. Ela não queria ter relação com mulher, ela não queria aquela avacalhação toda. Ele era um vampiro emocional que fazia com que ela abrisse a mente dela, porque ele queria todas. Ele não queria só ela, ele queria todas. Ele era um homem mau. E ela frágil, porque achava que era Forte. foda, mas forte também. E achava, e pronto, não, tô com ele, eu sou muito forte, porque eu aceito isso. Não, você é uma doente. Porque aí você quer quebrar tudo Tu aquilo falou foda, Jéssica. Falei, né? É bom Que cortar, foda. né? Tu se sentiu melhor agora que eu falei junto Me contigo? senti Agora melhor. os dois. Então agora vai. Mas é tipo isso, às vezes a mulher, ela tem necessidades. Por exemplo, era muito mais bonito eu chegar pra ti e dizer assim, Ale, não sonho em ser mãe, né? Ale, eu viajo todo ano, vou pro exterior, vivo a vida que eu quero, sem ninguém me perturbando. Eu podia dizer isso pra ti. Era mais bonito, parecia que eu ia ser mais bem resolvida. E aí, esse é o discurso das mulheres. Sim. As mulheres não casam. Apesar de tu não sentir, tu falar. Eu acho que a maioria das mulheres não sentem. Elas falam porque impõem. Porque não tem não tem nenhum homem que elas veem de referência. Elas acham que todos os homens não prestam, então é melhor ficar solteira. Elas entram pro recalque. Elas Sim. entram pro recalque, aí vão logo pro outro extremo. Mas a verdade é que a mulher é totalmente diferente do homem. Em tudo. Mas tem mulher que é fria, tem mulher que não... Mas é o tiro fora da... Vocês têm uma tendência a ser mais pragmáticos, mais frios, até mais carnais no sentido de diferenciar muito as emoções. Por isso que a gente vê tanta... Querendo ou não, algumas barbaridades, eu acho que é mais... O sexo masculino Com tá certeza. mais assassinato, violência, tal. Mas aí a mulher, ao invés de se igualar naquilo que é bom... se ele é competente, se ele é assim, ou você... Mas aí o que ela faz? Ela quer ser igual a ele. Ela quer ser tão fria quanto, tão independente quanto. Quando, na verdade, a maioria não quer isso. A maioria quer casar, quer ter filho. Pode ser que um momento endoide, queira separar, ok. Mas, em essência, é porque a cultura impõe. Será que é só a cultura? Será que é porque tu não tem um útero? Será que é porque tu não foi feita pra isso? Aí, às vezes, eu acho que existe esse recalque feminista, que eu não acho que é a causa toda. Mas o que eu tô querendo dizer é que seria muito mais cômodo eu chegar pra ti e dizer assim, não, Alexandre, não quero casar, nem ligo pra isso. Ale, sou feliz, sou bem resolvida, mas quero. Isso não é demérito.
Isso não me faz mais frágil no sentido, burra ou insensata. Não, isso só me faz mulher. E é bom ser mulher. Pronto. Eu Amém. acho meio esquizofrênico isso, assim, de querer ser homem. Acho homem saco. Vamos pro nosso bate-bola, jogo Bora. rápido. Bate-bola, jogo rápido, pra você que não sabe. É um quadro onde eu vou falar uma palavra aqui, uma frase, pra Jéssica completar. E a ideia é ela falar a primeira coisa que vier na cabeça dela. Ai, meu Deus. Tá O pronta? pior que eu falo. Tô. Jéssica Casulo. Moda. A moda pra mim é uma expressão da cultura, que não é necessariamente ruim de um todo, mas é uma expressão da cultura. Empreendedorismo. Vida, energia. Felicidade é? Alinhamento de expectativa. Amar é? Escolha. Achei que tu ia falar amarelo no deserto. Não, gente, não sou tão. Nisso eu não sou pessimista ainda, não. Amar é uma escolha, Jéssica. É. Livro preferido? Ai, não sei. Assim, se for pra eu ser Não vale a politicamente Bíblia. correta, é a Bíblia, né? Mas assim, tem alguns livros que me enriqueceram. Mas eu vou dizer os mais recentes, né? Tipo, o que eu tô lendo muito agora é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que aí tem me ajudado muito na minha intolerância, que eu sou muito intolerante e sou muito bipolar. Ou é 8 ou 80, aí tá me ajudando, assim. Seu livro preferido da Bíblia, já que tu falou na Bíblia. Filipenses, certeza. Por quê? Porque eu acho muito muito esclarecedor pra mim, assim, que haja em vós o mesmo pensamento que eu vi em Cristo, que, assim, Apesar de ser Deus, né? se esvaziou É. dessa qualidade e se humilhou até, enfim, morte de cruz, eu acho muito, abriu meu É o livro entendimento. preferido da mulher também. Sério, amiga? Ai, bate. Dá vontade de chorar só quando você lê. Que haja em vós o mesmo sentimento, você já fica, uau. Cor preferida? Ai, Deus. Só pode escolher uma, né? É porque tu tá pensando em várias, né? Sei lá, meio tons de rosa. Mais do Tem uma rosa. combinação de cor que tu mais gosta de usar nas roupas? Mas eu gosto de tons mais femininos, mais pastel. Tons Pastel. pastéis. Tons pastéis eu gosto. Mas uma cor é difícil, né, amiga? Tem uma várias. Diz um defeito teu, Jéssica. Eita, só um. Eu acho que... criticidade. Por incrível que pareça. Uma música pra escutar quando você está triste? Não tem música da tristeza, não, gente. Não? Também Ou não tenho. melancólicazinha sem futuro, né? Não tenho. Comida preferida? Massa, eu amo massa. Doce preferido? Doce. Que tiver doce, com leite condensado, ninho. Adoro, tipo, chocolate. Chocolate. Mais amargo? Não, mais pro doce mesmo, amor. Tem pra amargo, ó. Invasão de privacidade é? Gente, por isso que eu tô te falando, quase nada. Eu sou muito de boa, assim, não tenho essa muito de... De verdade. Assim, calma. Se for uma pessoa da minha esfera, por exemplo, negócio de, celular. Pode pegar. Não tenho muito, assim, de... Sua vida é um livro aberto? Eu julgo que sim. De verdade, eu julgo que sim, total. Um arrependimento na vida? Ter tanto medo. Eu acho que eu sou muito crítica e sou muito rígida, por incrível que pareça, e tem coisas que, mesmo errada, você tem que fazer. Pra que você quebre a cara, próximo. Às vezes, quando você quebra a cara muito tarde, você demora a crescer. Eu julgo Tem assim. menos tempo pra crescer também, Então, né? eu acho que eu quebrei a cara meio que mais tarde e aprendi mais tarde. Que talvez, se eu não tivesse medo mais cedo, eu teria quebrado mais cedo e aprendido mais cedo. Mas pelo medo, eu não quebrei. Um sonho que ainda não realizou? Ser mãe. Casar e ser mãe, né? Porque pra ter mãe tem que casar. É bom, né? É ideal, na verdade. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não. Algum assunto que tu pensou, vou falar disso aqui. E tu acabou não falando na conversa por algum motivo. Não, tu acredita que não tem nada que... Quer divulgar alguma coisa, alguma coleção? sim. Olhe pra aquela câmera ali e divulga, se você quiser. Gente,
Curtam a Casulo, @usecasulo. Lá você vai encontrar roupas lindas, elegantes. Inclusive, estamos com a coleção de verão, então você vai amar. E é isso. E eu amei estar aqui. Obrigado, viu? Amigo! Adorei. Agora, pode dar um abraço? Pode? Não vai estar gravando? Pode. Corta! Obrigado, viu? Eu queria falar. Agora Fala, pode falar? pode. Estou muito feliz em estar aqui nesse lugar, que é a casa do Alexandre. Me senti honrada por esse convite. E amei toda assim, a sua diligência, o seu cuidado. E já assisti um podcast, assisti o corte dos outros, mas eu assisti todos. E eu achei muito legal assim, a abertura para tantos assuntos diferentes. E também por você ser cristão e tá fazendo isso. E é muito legal. E eu oro para que Deus lhe dê muita força e sabedoria, porque não é fácil, né? O começo, mas com a graça de Deus, logo você vai colher os louros dos seus esforços. Amém. Continue no sucesso aí na Casulo. Amém, amém. Você gostou dessa conversa? Gostou aqui você gosta de bate-papo? Gosta de conhecer as pessoas? Conhecer as ideias diferentes, ouvir pessoas diferentes? Se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou. Não, dê o dislike aí se você não gostou. A Jéssica me olhando ali. Adorei. Não faz isso comigo, não. Eu achei muito legal, gente. Se inscreva também no nosso canal de cortes. A gente tem um canal de corte com os trechos pequenos de 5, 10 minutos dessa conversa. Vai sair de todas as outras também. Siga lá no Instagram. Valeu!